Rádio Novelo. Desde que o mundo começou a discutir a sério que era preciso fazer alguma coisa sobre as mudanças climáticas, a ideia sempre foi trabalhar com 2 conceitos chaves. O primeiro é mitigar, ou seja, diminuir o tamanho do problema. E isso basicamente tem a ver com reduzir as emissões de gases, como o CO2, que provocam o aquecimento global. Só que sempre se soube que isso não ia ser muito simples, tanto que até hoje as emissões não pararam de subir. E tinha uma outra questão. A quantidade de CO2 que foi emitida desde a Revolução Industrial é enorme. E esse CO2 está lá, se acumulando na atmosfera, que nem um cobertorzinho aquecendo o planeta. Mesmo se a gente conseguisse por um milagre parar hoje de queimar combustível fóssil, a Terra ainda ia aquecer mais um tanto. E as ondas de calor e eventos extremos, como as secas e as enchentes, continuariam ocorrendo. Porque o CO2, além de tudo, tem uma vida longa. Então quer dizer, uma boa quantidade das mudanças climáticas já está contratada. E aí tem o segundo conceito, que é: a gente precisa se adaptar a essas novas condições, ou vai todo mundo sucumbir. Só que as COPs, que são as Conferências das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, elas sempre acabaram focando muito mais em metas para a gente mitigar as mudanças que para se adaptar a elas. Numa ideia meio doida de que se dedicar à adaptação ia ser tipo jogar a toalha da mitigação. E também tinha uma outra coisa. Talvez uma certa esperança de que a adaptação era um desafio para o futuro, que a gente ainda tinha um certo tempo, ou que a gente ia conseguir mitigar antes de tudo desandar mesmo. Bom, não e não. O futuro já chegou, a crise climática já está batendo na porta e está deixando um impacto nas cidades, na saúde, na economia. A COP30 em Belém vai ter que lidar com isso. E a adaptação vai ser um dos pontos chaves da negociação. A conferência precisa definir, por exemplo, o chamado GGA, que é a Meta Global de Adaptação. A ideia é firmar diretrizes concretas para a adaptação acontecer de fato, mas também para definir como é que a gente vai pagar essa conta. E não dá mais para esperar. Adaptação envolve ações em muitos campos. É preciso pensar em formas de proteger a agricultura, por exemplo, que é extremamente vulnerável à mudança do clima e a perda dos cultivos pode levar à fome. Mas é nas cidades onde as tragédias são mais sentidas e onde é preciso mudar muita coisa para proteger as populações. No ano passado, uma reportagem que eu publiquei com meu colega Gabriel Gama na agência pública mostrou que mais de 1.600 cidades brasileiras têm risco de impacto alto ou muito alto para desastres relacionados às chuvas, como deslizamentos, inundações, alagamentos. E entre essas cidades estão várias capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Natal, Maceió, Macapá e Manaus. E a gente sabe que os impactos desse tipo de tragédia não afetam todo mundo da mesma maneira. Pelo contrário. Os eventos extremos têm servido para ampliar as desigualdades sociais e para deixar bem claro quem é que está mais vulnerável à crise climática. E a gente precisa levar isso em conta na hora de fazer as políticas de adaptação, para proteger quem está na linha de frente da corrida do fim do mundo. Eu sou Giovana Girardi e esse é o Tempo Quente Esquenta para a COP30. Uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Hoje eu vou conversar com alguém que vem defendendo exatamente essa ideia. É a Tainá Gutierrez, que é uma jovem liderança negra e ativista climática. A Tainá é secretária executiva da Rede por Adaptação Antirracista e também atua como assessora de Clima e Racismo Ambiental de GLE10, Instituto da Mulher Negra. A Bárbara Rubira, produtora aqui do Tempo Quente, estava comigo na entrevista, então você vai ouvir a voz dela também. Essa temporada especial do Tempo Quente foi patrocinada pelo Fundo Casa Socioambiental, pelo Greenpeace e pelo Médicos Sem Fronteiras. Eu falo com a Tainá já, depois desse intervalo curtinho.
Queria começar aqui que você contasse um pouco pra gente como que as questões climáticas viraram aí uma problemática central no seu trabalho, na sua atuação. Eu comecei efetivamente a trabalhar com essa agenda climática quando eu comecei a estagiar na Conectas Direitos Humanos e aí entrei na área de defesa socioambiental. Mas eu sou moradora ali do extremo da Zona Leste, no bairro de Hermelino Matarazzo, e tenho familiares que moram exatamente no Jardim Pantanal, que é esse bairro que está sempre no noticiário toda vez que tem grandes chuvas. E um grande caos que aconteceu na minha vida foi mais recente, assim, em relação a essas últimas grandes enchentes que a gente teve lá, porque um dos meus familiares tem uma criança pequena, 4 ou 5 anos, que desenvolveu síndrome do pânico por conta das chuvas, porque a casa encheu totalmente de água e eles perderam boa parte dos móveis e eletrodomésticos. E aí essa menininha estava bem no dia do aniversário dela, ela e o Nossa. cachorrinho muito pequeno, e aí foi aquela correria para levar eles para um ponto mais alto e para conseguir salvar os móveis, e ela assistiu tudo aquilo e até hoje ela chora muito e fica tremendo assim quando tem um evento de chuva, e acho que isso foi muito impactante para mim assim, porque eu sempre convivi com esse estresse da chuva, mas quando eu atuava nos movimentos ali do bairro, a agenda climática não era uma questão. A gente olhava numa perspectiva do meio ambiente, mas muito conectado com esse lugar de discussão sobre o que é a periferia e sobre como essa marginalização que a gente sofre ali faz com que a gente esteja submetido a isso e a outros efeitos, né? Mas nunca num lugar mesmo de avaliar os eventos climáticos naquela época. Quando eu começo a trabalhar na Conectas, é que eu tenho acesso a essa narrativa mesmo e os dados sobre a mudança dos eventos climáticos, e aí consigo entender como a gente precisa se engajar nessa agenda a partir de uma nova perspectiva, porque lugares como o Jardim Pantanal sempre souberam resistir às chuvas. Mas hoje o volume de chuva ele é diferente e ele vem numa velocidade e numa constância diferente por conta dos eventos climáticos. E esses elementos é que não estão hoje muito conectados com o que a população está vendo. E por isso que eu acho que aumenta a minha vontade de me engajar hoje nessa agenda climática, porque eu entendo que a gente precisa fazer uma nova conversa ali, sabe? E é interessante isso que você falou, né, Tainá, de que às vezes quem vive na periferia tem tantas outras emergências, né? Falta transporte, falta saúde, falta educação, às vezes são regiões violentas. É difícil entender a questão climática como um problema emergencial premente que a população precisa prestar atenção nele, né? Trazer essa agenda já é uma dificuldade extra, né? Totalmente. Às vezes eu ficava conversando muito com outros ativistas climáticos e até com a galera ambientalista e climática de mais tempo, porque eles diziam: "Ai, vocês estão chegando agora nessa agenda, vai com calma". Mas eu falei: "Olha, a gente tinha muitas outras urgências para lidar". Quando eu estava na época da faculdade, eu só sabia falar e agir em torno da segurança pública porque eu assistia meus amigos sendo parados pela polícia por conta das suas motos e sendo criminalizados, porque com certeza, se eles estavam de moto, eles estavam roubando. E era sobre isso o nosso dia a dia, sobre abordagens violentas da polícia, sobre a escassez de alimento, a dificuldade de conseguir exame médico no posto de saúde. Era muito difícil, né, conseguir ter como prioridade esse lugar do meio ambiente que nos foi negado também, né? E o seu foco tem sido, então, trabalhar para conseguir políticas públicas que priorizem esses lugares na hora de fazer a tal adaptação às mudanças climáticas, né? Você pode explicar um pouquinho o que que é a adaptação? A agenda de adaptação, ela diz respeito justamente a esses ajustes necessários nos sistemas que a gente precisa fazer diante o cenário dos impactos das mudanças climáticas. Qual a diferença da agenda de mitigação, né?
Historicamente, a agenda de mitigação ela esteve concentrada em medir as emissões globais dos países, medir as emissões dos setores dos gases de efeito estufa e fazer toda essa discussão sobre o uso dos combustíveis fósseis, com o grande objetivo de se conseguir controlar a elevação de temperatura do planeta. Mas, dada a dificuldade de conseguir compromissos efetivos dos países para conseguir reduzirem as suas emissões e aí controlar o aumento da temperatura, a gente teve uma crescente da discussão e da implementação de políticas de adaptação para conseguir lidar com os eventos climáticos extremos. Então, a agenda de adaptação, ela não é nova, porque desde quando o Acordo de Paris foi firmado, já estava previsto a agenda de adaptação. Só que por que ela não foi implementada ao mesmo tempo que a mitigação? Porque houve essa decisão de priorizar a mitigação, tendo em vista a emergência que se tinha para reduzir as emissões. Numa ideia de que a gente teria tempo, né? Exatamente. Só que isso não aconteceu e os eventos climáticos extremos começaram a ser cada vez maiores, mais frequentes e causar cada vez mais impactos. E aí essa agenda de adaptação, ela vem para isso, né? Para conseguir criar sistemas resilientes ao clima, que consigam responder a esses eventos climáticos, garantindo que, principalmente as populações mais vulnerabilizadas, não morram diante de um evento climático extremo, né? Que elas consigam ser resilientes ao clima, né? Você comenta que a adaptação, no final das contas, é uma forma de reparação, né? No nosso entendimento, assim, da rede por adaptação antirracista, que é a rede que eu venho construindo e é de onde eu parto para poder entender a adaptação, a gente tem esse entendimento de que se, para que a gente consiga fazer sistemas adaptados ao clima que funcionem na realidade do Brasil, a gente vai ter que reparar as desigualdades estruturais que o Brasil tem. A agenda de adaptação é uma agenda de reparação, porque quem está mais prejudicado pelos eventos climáticos extremos? São as pessoas pobres, as pessoas negras, indígenas e quilombolas. São essas que serão afetadas de maneira desproporcional quando o evento climático chega. E por quê? Porque já existem outras desigualdades antes das mudanças climáticas que já colocavam essas pessoas em vulnerabilidade. Então, são essas desigualdades que a gente vai precisar reparar junto quando eu estou fazendo uma política de adaptação. Não adianta eu fazer uma solução baseada na natureza que esteja desvinculada às condições de saúde e de moradia que aquelas pessoas estão enfrentando. Porque quando o evento climático chegar, a gente vai ter que dar conta desses prejuízos à saúde que já estão iminentes para aquela população. Então, por isso que a gente considera que a agenda de adaptação ela é uma agenda de reparação também, porque ela vai necessariamente reconhecer que a gente não está em pé de igualdade, né, vivendo nesse país que vai sofrer ameaças climáticas. Tá, então talvez seja legal a gente falar de um outro conceito, né, com o qual vocês trabalham, que é o racismo climático. O que é isso, Tainá? É o conceito mais utilizado pelo movimento negro para denunciar desigualdades ambientais e climáticas. E o que ele significa na prática? Significa reconhecer que quando um grande projeto chega num território, a decisão sobre esse território muitas das vezes se baseia em quem são as comunidades que vivem naquele entorno do território. E normalmente são comunidades negras, indígenas, quilombolas que vivem naqueles territórios, né? E aí elas sofrem de maneira desproporcional os efeitos do impacto socioambiental e climático por conta dessas vulnerabilidades que eu falei que são pré-existentes ao impacto do projeto. Quando a gente tem a decisão sobre aonde você vai abrir um aterro sanitário, aonde você vai colocar a queima de lixo a céu aberto, essa escolha ela é baseada em quem são as pessoas que vivem ao redor daquele espaço que foi escolhido para o aterro. Você não vai ver um aterro sanitário sendo colocado ao lado de um bairro nobre aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro.
Você escolhe com base em quem eu posso sacrificar, porque tem menos acesso à justiça, porque tem menos poder de barganha em torno das disputas políticas que acontecem. Porque na classificação de poder econômico e político, elas podem ser sacrificadas porque o Estado faz esse cálculo perverso de dizer vai demorar muito para que as pessoas gritem ali que elas estão sendo impactadas, porque muitas das vezes elas só vão somatizar o impacto depois. É o que tem acontecido hoje com essa transição energética, né? Também os grandes complexos eólicos que são escolhidos ser instalados bem próximo a comunidades quilombolas, se faz esse mesmo cálculo de dizer ali vai ser mais fácil de eu convencer aquela comunidade a aceitar o projeto, porque no momento em que a empresa aparece para fazer o acordo, eles não conseguem fazer todo o cálculo do impacto socioambiental que vai gerar aquele projeto ali. Então, quando a gente está falando de racismo ambiental e climático, a gente está falando desse impacto desproporcional por conta das vulnerabilidades pré-existentes, mas também por conta da escolha da zona de sacrifício, que também está totalmente vinculada à raça e à etnia daquela população que vai ser submetida ao impacto. A gente tem muita consciência de que, olhando para o financiamento climático disponível para adaptação, a gente não vai conseguir cobrir tudo imediatamente que a gente precisa cobrir. E para que a gente consiga priorizar quem está na beira da esteira, pronto para morrer, a gente precisa dizer que eu preciso fazer uma adaptação antirracista, sabe? E aí não é excluir as outras interseccionalidades de gênero, de classe, né? As pessoas com deficiência que estão submetidas a esses efeitos também, mas é dizer que historicamente no Brasil, a gente tem desigualdades raciais que formaram o país, que decidiram quem estaria em vulnerabilidade e quem não estaria. Então, se a gente não começa priorizando daí, a gente vai continuar assistindo os nossos morrerem, agora não mais só pelos efeitos de uma segurança pública perversa, mas também pelos efeitos das mudanças climáticas. E é o contrário que a gente tem, né? Logo depois que a gente tem uma tragédia, como aconteceu no Rio Grande do Sul, em geral, a gente tem história até hoje, né? De regiões ainda que foram afetadas nas chuvas do ano passado, que não foram atendidas até agora, né, Tainá? Teria que inverter essa lógica por conta disso que você falou, são esses que morrem primeiro. Exatamente. O Rio Grande do Sul mostrou pra gente. Tem bairros que até hoje, nas periferias, não estão reconstruídos e estão longe disso. Quando o governador Eduardo Leite foi perguntado, né, no auge da crise ali, por que que ele não estava dando a devida atenção para os quilombolas, a resposta dele foi: eu não consigo atuar em todas as pontas. E ali ele estava dando a resposta. Quem é que deve morrer e quem é que deve viver diante de uma emergência climática? O poder público não tem a estrutura suficiente para atender em todas as pontas. Então você se utiliza de um novo evento, que é o impacto das mudanças climáticas, para reproduzir a mesma lógica de desigualdade que a gente vê diante de todos os setores e as políticas públicas no Brasil. E o que seria uma adaptação correta na sua avaliação, Tainá, que evitasse justamente esse quadro que você está descrevendo? Para que a gente consiga tornar uma cidade adaptada aos eventos climáticos extremos, a gente vai ter que mexer em todos os setores e em todas as regiões dessa cidade, porque, inclusive, o impacto que tem em um bairro afeta o outro. A gente não tem fronteiras que separam o evento climático que vai acontecer na área X com a área Y. Os impactos das mudanças climáticas, eles vão afetando em cadeia. Mas o que a gente está querendo dizer com esse lugar de priorização? É que, se eu tenho nas periferias as pessoas com risco de alagamentos eminentes que vão gerar mortes, eu preciso começar o processo de reconstrução da infraestrutura dessas moradias, para que aí eu consiga garantir resiliência para que essas pessoas não morram. Então, são escolhas que eu faço para garantir que aonde eu tenho maior complexidade, eu consiga priorizar primeiro. Eu acho que historicamente, quando a gente começa a ver os grandes desastres acontecendo,
a gente tende a olhar para uma área que é de risco, então, isso aqui pode deslizar, isso aqui pode alagar, como uma saída adaptativa, retirar a população daqueles lugares para evitar que elas sejam vítimas. A gente olha para morros lá na região serrana do Rio de Janeiro, poxa, as pessoas não deviam estar ocupando esse lugar porque, né, elas podem morrer. E eu acho que por muito tempo as políticas foram desenhadas pensando nesse sentido, né, de remoção. Eu entendo que mais recentemente organizações que trabalham com essas populações começaram a trazer essa perspectiva, né, de olha, não é sempre que o ideal é remover, né? Talvez a gente devesse pensar em alternativas para manter essas pessoas aqui. Por que às vezes é melhor tentar manter as pessoas no lugar? Isso não é um pouco contraintuitivo, né? Se a gente sabe que aquele lugar é perigoso. Tem uma narrativa que é colocada muitas vezes pelo próprio governo de que as pessoas querem continuar morando em zonas insalubres e que elas querem ver para crer até morrerem naqueles territórios. Quando uma pessoa diz que ela quer morar numa favela, ela não está falando da zona de precariedade, ela está falando dos vínculos que ela estabelece ali, ela está falando das relações cotidianas, que são muito diferentes dos bairros nobres e das zonas centrais. Então, ela está dizendo respeito de muito mais, né, dos aspectos culturais que a favela tem e que dão orgulho para aquelas pessoas, porque dizem muito a respeito da trajetória e da origem delas. Mas ninguém quer morar numa zona de risco de verdade. Ninguém quer viver o tempo todo reconstruindo suas casas, comprando eletrodoméstico a cada chuva. Primeiro, porque as pessoas não têm condições, e segundo, porque é extremamente degradante viver nessas condições. Mas qual que é a narrativa que está por trás? É justamente essa de que as pessoas só ocuparam de forma irregular uma área porque elas queriam ter o direito à moradia. Como é que, depois de 40 anos de ocupação no Jardim Pantanal, você vai dizer que aquelas pessoas não deveriam ter ocupado aquela área? Vai me dizer que há 40 anos atrás, a gestão do PSDB e do MDB não sabiam que aquelas moradias estavam sendo construídas lá e que lá sempre tinha enchente? Para agora, em 2025, o prefeito dizer que aquelas pessoas são obrigadas a sair de lá de forma emergencial porque elas nunca deveriam ter ido morar lá? Tarde demais para dizer isso. Agora o papel do poder público é se responsabilizar e pensar como é que eu torno aquela região uma região capaz de receber moradias. E se não for, a ideia é construir um processo de reassentamento dessas pessoas planejado com elas. Não é deslocar uma pessoa de uma zona de risco para outra. E é isso que tem acontecido em todas as capitais, em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Eu pego umas pessoas que estão vivendo em uma zona de risco, que teve um evento climático extremo, e aí eu passo elas para outra periferia, que 2 meses depois vai ser acometida por outro evento climático. E aí eu culpabilizo elas de novo. O crime é ser pobre, então. Mas então aí a gente vai ter que discutir com as políticas públicas por que as pessoas são pobres. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já já eu volto com a conversa com a Tainá. Uma parte importante do trabalho da Tainá é a interlocução com o prefeito, com o governador, com o presidente, na luta pela adoção de medidas que levem em conta as desigualdades. E mais importante, aqueles que estão na linha de frente das enxurradas e dos deslizamentos de terra. Mas a Tainá sabe também que é importante juntar forças com outras organizações do mundo inteiro que estão enfrentando os mesmos desafios. E que é indispensável essa atuação no campo das conferências do clima. Afinal, é nas COPs que representantes do mundo todo se reúnem e onde é possível atrair uma parte importante dos recursos internacionais para a adaptação. Tainá, a gente está há poucas semanas da COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, em Belém. E eu queria falar com você sobre como que a adaptação vai entrar nessa agenda da COP esse ano. A mitigação climática, a gente já falou aqui, é um problema global. E ela é um problema global no sentido também de que ela precisa que esse esforço seja conjunto, né? Quer dizer, quando a gente fala em reduzir ou em zerar emissões de carbono, a gente precisa que o mundo inteiro entre nessa. Mas a adaptação já me parece um problema muito mais local, no sentido de que cada país, cada cidade, cada comunidade, né, cada bairro,
em escalas muito menores, vai ter as suas próprias necessidades muito específicas de adaptação. Então, tendo isso em vista, por que então que é tão importante a gente discutir adaptação num evento global como a COP? É muito importante que a gente entenda que a gente só precisa avançar com trilhões e trilhões de reais na adaptação porque todo mundo falhou com a mitigação. E a gente está com crescentes eventos climáticos extremos acontecendo nos países mais vulneráveis aos eventos climáticos, que, por curiosidade, são os países do sul global, os países mais pobres, mas todos os países estão sendo afetados. E aí, se a gente está pagando o preço na adaptação pelos erros e pelas ausências da agenda de mitigação, as duas agendas estão totalmente atreladas e o preço dessa conta precisa ser pago pela mesma perspectiva de justiça climática que a gente enxerga na mitigação. Então, ainda que a minha responsabilidade seja doméstica e que sejam os países que precisam desenhar as suas políticas de adaptação, porque elas não vão ser iguais aqui no Brasil, da mesma forma que vai ser em Gana, da mesma forma que vai ser na Holanda, a gente precisa que a conta seja paga na perspectiva de justiça climática que é colocada entre os países. Então, a responsabilidade pela ação da adaptação climática, ela é sim muito local. Mas, principalmente, o financiamento para pagar essa conta da adaptação, ele precisa ser global. E é exatamente esse o ponto de fuga dos países do norte global nas negociações climáticas. Esse ano de COP vai ser o ano da adaptação, com definições importantes a serem feitas, como é o caso da meta global de adaptação, que é uma das agendas prioritárias ali. E aí o grande imbróglio dessa agenda, né, a grande dificuldade dessa agenda é justamente colocar ali dentro meios de implementação e financiamento para pagar essa conta. Tainá, você pode explicar um pouquinho o que são essas metas globais de adaptação? Eu tendo a explicar de uma maneira mais didática possível, que é um caminho de você conseguir fazer com que os países entrem nessa corrida para se adaptarem aos eventos climáticos extremos juntos, mas não partindo do mesmo lugar e não com a mesma emergência. Mas a meta global de adaptação, ela funciona quase como a NDC para o cálculo das emissões. NDC é a sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada. Basicamente, uma NDC é o compromisso que cada país assumiu no Acordo de Paris para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Mas a meta global de adaptação, ela funciona quase como a NDC para o cálculo das emissões. Porque ela tem esse papel de conseguir calcular a ambição na adaptação de todos os países para que a gente tenha meios de conseguir fazer estratégias comparativas e conseguir fazer com que um país ajude o outro no processo de adaptação. Porque tem esse reconhecimento de que as agendas de mitigação e agendas de adaptação estão totalmente correlacionadas e que, se eu trabalhar nessa perspectiva integrada entre os países de adaptação, eu consigo fazer transferências tecnológicas e financeiras entre os países para que todos os países estejam aptos a sobreviver diante da emergência climática. Então, o que está dentro da meta global de adaptação? A gente tem um conjunto de metas temáticas que vão dizer a respeito dos principais setores que eu preciso adaptar, querendo dar um parâmetro global para o que eu entendo de adaptação naquele setor. E é muito importante esse lugar de pactuação global, porque aí eu não corro o risco de que um país decida trabalhar com a adaptação no seu país de um jeito perverso, fazendo o caminho contrário da má adaptação. Por exemplo, né, o que acontece aqui no Brasil? Muitas vezes, um recurso climático que deve chegar para fazer a adaptação numa cidade, ele pode ser usado por aquele prefeito
para continuar oferecendo recursos para o setor imobiliário, continuar construindo unidades habitacionais totalmente concreto cinza em áreas em que você deveria preservar aquela zona com árvores para garantir o equilíbrio climático daquela região. E aí ele pode dizer, não, mas eu estou garantindo assentamentos humanos aqui e isso para mim é adaptação climática. Se eu tenho um parâmetro global que me ajuda a entender o que é adaptação climática no setor de infraestrutura, eu consigo rebater internamente que aquela política que foi desenvolvida naquela cidade não é adaptação para o parâmetro global que foi pactuado e que aquele país pactua. Então, eu consigo estabelecer princípios mesmo de força para a garantia da política interna de adaptação coerente com aquele padrão global que foi pactuado. Então, a gente tem lá na meta global de adaptação esse conjunto de metas que vai dar esse grande caminho, só que também dentro da negociação foi decidido que para cada meta eu teria um conjunto de indicadores que me ajudariam a medir a minha ambição para chegar nessas metas. O debate hoje entre os países, que é um debate muito coerente, é de, no meu país, talvez eu precise focar mais na adaptação na agricultura do que na adaptação em saúde. Seja porque eu já percorri um caminho de resiliência climática na saúde, ou seja porque eu entendo que a saúde não vai ser tão prejudicada pelos eventos climáticos extremos aqui no meu país. Só que boa parte dos países do sul global, né, aqui fazendo esse recorte, porque ele é importante, eles acreditam que é necessário fazer um esforço de ter um conjunto mínimo de indicadores que seja pactuado por todos. Ainda que os países decidam não trabalhar com todos os setores, eles vão precisar seguir um conjunto de indicadores para que seja possível, então, medir essa ambição global de adaptação. Porque pensa aqui, eu tenho lá a lista que está sendo proposta de 100 indicadores. Esses 100 indicadores vão estar espalhados por várias categorias. Então, você tem saúde, você tem alimentação, soberania alimentar, você tem infraestrutura, educação. E aí você escolhe dentre essa lista quais indicadores vão ser indicadores que você vai se comprometer e fornecer dados do seu país a ele. Se cada país escolhe um indicador, eu não tenho medida para dizer se aquele país avançou bem ou não, porque eu não tenho forma de comparar globalmente. Então, algumas das propostas que têm sido colocadas é de ter um conjunto mínimo, mas tem diversos países que discordam dessa possibilidade justamente por esse caráter doméstico da adaptação. E, Tainá, o que você considera que seria um bom resultado da COP para as questões de adaptação? Eu acho que tem 3 grandes coisas. A primeira é ter um bom esquema de implementação dos planos nacionais de adaptação, para que a gente garanta esse lugar, né, de construção dos planos nacionais de adaptação que orientam as políticas nacionais. E para isso a gente precisa de responsabilidade dos países mais ricos de fornecerem financiamento para que os países mais pobres consigam construir os seus planos. E a gente espera muito que o Brasil lidere essa agenda, porque ela precisa sair do lugar esse ano. A segunda grande coisa que precisa acontecer é justamente a pactuação dessa lista dos 100 indicadores, com inclusão de meios de implementação e financiamento. E a terceira coisa é o financiamento climático prioritário para adaptação. A gente precisa garantir esse 1,3 trilhão e fazer esse lugar de pagamento anual dos países para essa conta da adaptação chegar o mais rápido possível. Esse 1,3 trilhão de dólares que a Tainá tá falando é uma coisa que ainda vai aparecer bastante aqui no programa. Então vale uma explicação rapidinha. Essa é uma estimativa que foi feita de quantos países ricos iam precisar repassar por ano para os países mais pobres como forma de financiamento climático. Quer dizer, para eles poderem agir tanto para ajudar a conter o aquecimento global, quanto para se proteger dele. E isso, na prática, inclui de tudo. Desde fazer a transição energética,
Substituir, por exemplo, usinas a carvão por eólicas, que é uma estratégia de mitigação, quanto agir também na adaptação que a gente está falando aqui. E tudo isso por 1,3 trilhão de dólares por ano. O negócio é que nenhum país rico quis se comprometer com esse valor. No ano passado, na COP de Baku, eles concordaram em dar no máximo 300 bilhões de dólares. É uma diferença enorme, né? Mas essa cobrança para chegar em pelo menos 1,3 tri continua na mesa. Até porque todo mundo sabe que quanto mais a gente demora para pagar, mais alta fica essa conta. Na verdade, o cálculo da adaptação, ele nunca se encerra. Mas o que a gente sabe que a gente precisa? É garantir desse 1,3 trilhão um valor prioritário para a agenda de adaptação e garantir que os mecanismos de financiamento de adaptação não sejam mecanismos apenas de empréstimos. Porque a gente sabe que a gente precisa de financiamento climático para adaptação a fundo perdido, tendo em vista que a adaptação não gera retorno nenhum. A agenda de adaptação é uma agenda não lucrativa para nenhum país. Não é lucrativa, Tainá, mas acho que existe um cálculo de que investindo em adaptação talvez possa se gastar menos em reparar emergências, né? Exatamente. A gente tem esse dado justamente, né, que saiu num relatório da WRI esse ano, de que $1 que eu invisto em adaptação me gera de retorno $10 economizados no momento do desastre. Então, eu falo sobre economia para os países quando eu estou falando no investimento para adaptação. Só que ninguém está convencido de que priorizar a adaptação no financiamento é estratégico. Ainda há uma disputa muito grande para a gente conseguir fazer isso. E tem a questão, inclusive, do financiamento ser público ou privado, né? Você falou de não ser empréstimo, e aí acho que é onde precisaria ser necessariamente mais público do que privado, né? Exatamente, esse é o outro debate, né? A gente assistiu em Bonn uma priorização do investimento privado em todas as agendas que falaram de financiamento. E essa é uma tendência que a gente espera para a COP30. Só que se a gente for falar sobre esse financiamento privado, a gente vai precisar falar sobre essas condicionalidades, sobre esse mecanismo de operar esse financiamento privado, porque ele não pode onerar mais os governos e as comunidades quando a gente fala desse financiamento direto que precisa chegar em menor porção, mas precisa chegar, né, para as comunidades. Eu acho que se a gente de novo postergar esse caminho de definição sobre o financiamento para adaptação, tudo que a gente discutir vai ficar paralisado para a COP31 para saber como é que a gente consegue implementar todas essas promessas que dependem de financiamento. Todo mundo está querendo pensar os seus planos nacionais de adaptação, mas a disputa é sempre com que recurso os países mais pobres vão conseguir levantar grandes estruturas para pensar a adaptação. E aí, né, tem um debate adicional que está colocado na agenda de adaptação, que é sobre que abordagem de adaptação a gente vai considerar. Os países do norte global têm empurrado para dentro das negociações uma abordagem de adaptação transformacional. E aí, por parte dos países do sul global, eles têm dito: a gente precisa considerar todas as abordagens de adaptação, sejam elas soluções baseadas na natureza, soluções baseadas na comunidade e todas as outras formas de se fazer adaptação, porque se eu só considero adaptação transformacional, que é o meu lugar mais ambicioso da adaptação, que é o de fato transformar os sistemas, mexer com as estruturas de se fazer adaptação, boa parte dos países com as condições financeiras que tem hoje não podem fazer essa adaptação. E aí os países do sul global têm sido vocais. Se vocês querem adaptação transformacional, então a gente vai ter que falar de quem vai pagar essa conta aí. Porque hoje o que eu consigo fazer é uma adaptação muitas vezes incremental. Só que, do ponto de vista nosso de sociedade civil, a gente sabe que essa adaptação incremental, ela gera o que a gente chama de má adaptação. Porque é aquilo que eu faço o puxadinho. Eu vou lá e recapio a via, só que eu recapio a via com um produto de péssima qualidade, que ao invés de garantir
a capilaridade, né, da água, que a água se infiltre naquele asfalto, eu faço com que a água corra lisa e ela aumenta o volume de alagamento que eu tenho naquela região. Então, eu não posso aceitar uma política incremental se o que eu estou precisando é transformar a gestão territorial para garantir que aquelas pessoas sobrevivam. E no final das contas, hoje a gente ainda não tem adaptação de fato funcionando, né? Eu acho que talvez globalmente aí a gente possa ter alguns países que, né, justamente os mais ricos, né, que estão conseguindo fazer essas transformações que você está dizendo. Mas quando a gente olha para um país como o Brasil, né, que a gente está tendo um aumento de desastres cada vez mais graves, mas a gente não vê a adaptação funcionando. E aí, seja porque falta dinheiro, seja porque falta planejamento, seja porque falta mentes entendendo o que é uma adaptação que funciona, a verdade é que a gente tá meio empacado nisso, né, Tainá? E quanto que você vê aí, seja uma saída da COP, seja uma saída, sei lá, de outras estratégias que vão ser pensadas pelas comunidades, mas que horas que a gente vai ter o mundo realmente virando para se proteger, né? É muito desafiador pensar nisso mesmo, porque a gente consegue ver pequenas soluções de adaptação sendo feitas pelos territórios. E aí a gente começa a achar que a gente vai ter que acumular um conjunto de pequenas soluções de adaptação para poder ver uma grande política estruturante acontecendo. Porque quando a gente vê a quantidade de planos que a gente tem, eles não se transformaram em nada na prática. Então você faz planos lindos que pensam a estrutura. Só que na hora de fazer a política na prática, você está fazendo mais incrementalismo, que logo daqui 4 anos você vai ter que fazer de novo aquelas mesmas obras de infraestrutura para conseguir dar conta da resiliência climática que precisa. O caso do Rio Grande do Sul é um desse. Agora, na reconstrução, que eles poderiam estar fazendo políticas decentes de adaptação climática, eles não estão fazendo nem o básico, que é as políticas de drenagem. E aí você diz como um estado que passou por um desastre desse, que afetou 98% dos municípios, não consegue fazer uma política decente. Porque não é falta de saber o que fazer, é falta de compromisso mesmo com um caminho mais estruturante que vai dar trabalho e que no final do dia não vai gerar reeleição daqui a 4 anos, né? Porque a gente não pode esquecer que, sendo as políticas feitas por políticos que operam na lógica da sua gestão, e a gente está falando de políticas que vão demorar 10 anos aí para serem feitas, é muito difícil convencer os políticos que é na mão deles que essas políticas precisam ser feitas. Ninguém quer tocar na agenda de saneamento básico porque ela é uma agenda de anos, estrutural. Eles preferem fazer as creches, fazer os postos de saúde, abrir novos hospitais públicos, porque isso rende foto, isso rende reeleição. Agora, uma política de adaptação climática ainda não é tão atrativa. E talvez isso que a gente precise fazer ser. Quanto mais atrativa elas se tornarem para os governos, talvez mais a gente vai conseguir ver esse caminho estruturante acontecendo, sabe? O que você diria que precisa ser diferente na COP30 para que a gente, sei lá, consiga avançar? A minha estreia nas COPs foi bem na pior COP que aconteceu nos últimos anos, né? Que foi Baku, com péssimas respostas. E aí a gente chega na COP30 com um pouco mais de entusiasmo de forma comparada com Baku, pela capacidade de liderança que a nossa presidência da COP, sendo no Brasil, tem. Mas a gente precisa de um caminho muito ambicioso de negociação nos bastidores para que a gente consiga furar esses bloqueios que os países do norte global estão dispostos a fazer. A gente viu exatamente isso acontecendo na agenda de adaptação, né? E a gente tem um caminho longo na transição justa, nas agendas de mitigação para fazer a coisa andar. Então, sem uma negociação que é feita no bastidor, nas reuniões bilaterais, com muito gás da diplomacia brasileira, a gente não vai conseguir sair desse lugar.
E eu acho que esse tom de pressão que a sociedade civil tem dado, de fazer também toda a incoerência política nacional aparecer, né? Toda a luta que teve em torno do PL da devastação, né? Da lei do licenciamento ambiental, demonstram essa vontade que a gente tem de fazer com que essa seja uma COP em que a presença da sociedade civil, se não for, né, totalmente decisiva no momento da negociação, pelo menos vai garantir um constrangimento desse status quo que está colocado para as negociações, de você continuar, né, falando e prometendo sem nenhuma capacidade de implementação. E essa implementação só vai vir com dinheiro. Pois é, vai precisar de muito dinheiro. E esse vai ser justamente o tema do nosso próximo episódio. No 4º episódio de Tempo Quente Esquenta para a COP30, a gente discute como o nó histórico de todas as COPs sempre foi o financiamento. E quais são os caminhos que estão sendo estudados para encontrar novas fontes de recursos. É na grana que tudo trava. Mas já passou da hora de desatar esse nó. Até lá! Essa temporada especial do Tempo Quente é uma coprodução da Rádio Novelo, da Agência Pública e do Observatório do Clima. Eu, Giovana Girardi, faço a apresentação dessa série e também assino o roteiro com a Bárbara Rubira. O tratamento final é da Paula Scarpim. A produção ficou por conta da Bárbara Rubira e da Ashley Calvo. A edição de som é da Luísa Silvestrini e da Evelyn Argenta, com sonorização e mixagem da Júlia Matos e da Mariana Leão. A produção executiva é da Marcela Casaca, com assistência da Ellen Pimentel. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliane Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento e a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e pelo Gustavo Nascimento. Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo. Obrigada e até o próximo episódio.